aqui contigo para mais uma aula de raciocínio lógico e nós vamos aprender aí sobre lógica proposicional para diferenciar as proposições simples das proposições compostas, que as compostas aqui é usado na maioria das questões. Então, vem comigo aqui para tu conhecer. Então, vamos lá. Sobre as proposições simples, tu já aprendeu, né? As proposições simples são aquelas proposições, vamos colocar aqui, ó, proposições simples. São aquelas proposições que apresentam uma única informação, tá? Uma única informação. Já quando eu falo de uma proposição composta, eu estou falando da união, vamos colocar aqui, ó, proposição. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo, porque depois eu vou te colocar um exemplo aqui. Proposição composta. Quando eu falo de proposição composta, eu estou falando, ó, da união, ou seja, da junção de duas ou mais, tá? Duas ou mais. O que, professora? Proposições simples. Só que essa união não é feita de qualquer jeito não, tá? Essa união, ela é feita através dos conectivos lógicos. Conectivos lógicos. E os conectivos lógicos não são qualquer um também. A gente vai aprender aqui, ó, quais são esses conectivos lógicos. E eu te digo mais, uma proposição composta, ela vai unir aí duas ou mais proposições simples, usando um conectivo lógico, mas pode ser que ela use também, ó, um sinônimo desse conectivo, tá? Então, além de aprender cada conectivo lógico, você também vai aprender os sinônimos deles, que cai bastante em prova. Então, vamos lá, ó. Um exemplo aqui de proposição simples, e aí eu já vou, ó, te habituar, te introduzir a simbologia que é utilizada. Então, eu vou colocar aqui, ó, normalmente, utilizamos a letrinha P minúscula para se referir a uma proposição simples. Então, olha só, eu coloco assim, ó, P vai ser, sei lá, estudo, pronto, estudo. E aí, eu quero me referir a outra proposição simples, aí eu vou e posso utilizar, ó, outra letrinha, que eu vou chamar aqui de quê? E aí eu digo assim, ó, faço simulado. Faço simulados. Pronto. Eu tenho uma proposição simples, estudo, e eu tenho outra proposição simples, faço simulados, beleza? E aí, normalmente a gente utiliza, professora, por que que usa o P? Eu poderia usar outra letra, sei lá, um R, um A, um B? Pode, você pode utilizar qualquer letra minúscula, só que quem estudou, quem criou o raciocínio lógico, essa parte de lógica proposicional, escolheu utilizar P para se referir à primeira informação. E aí, então a segunda informação tinha que ser um S, professora. Também concordo. Mas aí ele escolheu o P para ser primeira informação e aí depois ele seguiu a sequência do alfabeto, Q, R, S. Então você vai ver sendo muito utilizado nos materiais, nas questões, essas letrinhas P, Q, R, S, beleza? E aí segue a sequência do alfabeto. Então vamos falar agora, ó, das proposições compostas. Você precisa conhecer quem são os conectivos lógicos. E aí a gente vai ver isso agora. Vamos colocar aqui, ó, quem são os meus conectivos lógicos. Você precisa conhecer cada um deles, ok? E aí vamos fazer aqui, ó, uma tabela lindona que você vai colocar no teu material,
ok? Você vai colocar essa tabela conectivo e você vai copiar. Eu dou preferência que você copie. Você pode até imprimir, né? Mas eu dou preferência que você copie, porque aí você fixa melhor no cérebro, tá bom? A escrita, ela é uma ferramenta que ajuda bastante na assimilação do conteúdo. Então, ó, você vai colocar aí, ó, conectivo. Você vai colocar aí, ó, o nome dele. Professora, é importante saber o nome de cada conectivo? É importante, porque algumas questões, algumas bancas gostam de cobrar aí o nome do conectivo, tá bom? Então é importante você saber. E vamos colocar aqui, ó, a simbologia desse conectivo, tranquilo? Então vamos lá. Qual é o primeiro conectivo que a gente vai estudar? Essa ordem que eu vou colocar aqui também, os conectivos para ti, é importante porque em outros conteúdos você vai entender que essa ordem ela segue um princípio, ela segue um motivo, tá? Então, ó, o primeiro conectivo vai ser o conectivo E. E aí, presta atenção nessas reticências que ela tá dizendo aqui que o conectivo E ele fica no meio da proposição composta, tá? Então, o conectivo E, que é a nossa, ó, conjunção, nome dele, ó, conjunção, ele vai ficar no meio, unindo duas proposições simples, duas informações. E aí, como é que fica a simbologia, professor? Fica assim, ó, chapeuzinho, o acentozinho circunflexo é o símbolo do nosso conectivo E. E aí eu não vou juntar duas ou mais informações com ele? Então eu vou colocar aqui, ó, a primeira informação e a segunda informação, ó. Olha que bonitinho. Eu poderia dizer assim, ó, estudo e faço simulados. Utilizei a simbologia para representar o exemplo que eu trouxe. Agora o próximo conectivo, professora. Conectivo ou conectivo ou, olha só, o conectivo ou, como é o nome dele, professora? Vamos lá, é a nossa disjunção, tá? O conectivo ou é a nossa disjunção. E qual é o símbolo dele, professora? Tá aqui, ó, é o Vzinho. E aí eu vou unir as duas proposições simples utilizando aí o conectivo ou. Como é que ficaria o exemplo? Estudo ou faço simulados. Ficaria desse jeito. Tranquilo? Qual é o próximo conectivo? Conectivo, ó. Ou. Conectivo ou. E aí, se atenta aqui, ó, para as reticências. O ou, diferente do e e do ou, ele não vai ficar só no meio da proposição, no meio ali juntando. Fica um no início e um no meio. Professora, como é o nome aí do ou? É a disjunção exclusiva ou excludente. E esse nome também te ajuda a entender algumas características desse conectivo, tá? Mais futuramente. Então, ó, qual é a simbologia aí, professor, agora? Deixa eu ajeitar aqui o nosso quadro, a nossa tabela para ficar bem bonita. Simbologia. Pronto. Vai construindo aí a tua tabela para colocar aí no teu espaço de estudo, para tu ficar olhando sempre para ela e ficar bisurado, tá? Opa, ficou meio torto aqui, né? Ajeitar. Pronto. Pronto, agora tá mais bonitinho. Beleza. Então, como que ficaria aqui o exemplo, né? Utilizando o ou. Eu posso dizer assim, ó, ou estudo ou faço simulados. Ou estudo ou faço simulados. Tá vendo, ó? Como ficou um no início e um no meio da frase. Ou estudo
ou faço simulados. Ok. Qual é o nosso próximo conectivo? É o nosso, ó, se, então. O nosso próximo conectivo é o conectivo se então, que é a nossa chamada, ó, condicional. Esse conectivo aqui, ó, é o queridinho das bancas. Queridinho das bancas. Professora, ficou faltando a senhora falar ali o símbolo. Vamos falar, ó. Simbologia do ou, da nossa disjunção exclusiva. Eu digo assim, ó. Ou estudo ou faço simulados. Professora, mas se é um no início e um no meio, por que não fica dois símbolos? Porque quando eu trabalho com a simbologia, eu sempre vou colocar só um símbolo e só no meio das proposições simples. Agora, quando eu escrevo por extenso, aí eu tenho que saber que eu vou colocar ou estudo ou faço simulado. São dois ou aí, tá? Mas o símbolo é só um mesmo. Do mesmo jeito aqui, ó, o se então. Eu tenho o se que fica no início da frase e eu tenho o então que fica no meio. Eu digo assim, ó, se estudo, então faço simulados. Só que na simbologia eu vou falar assim, ó, se P, então que, ó, eu só tenho o símbolo no meio também, eu não coloco no início e no meio, é só no meio. E o nosso último conectivo lógico é o se e somente se. Isso aqui tem aluno que confunde, que acha que esse se é no início da frase, mas não é, tá? O se e somente se, essa palavra inteira, deixa eu só afastar aqui mais um pouquinho, se e somente se, não é tudo junto não, tá? Ele vai ficar no meio da frase, tranquilo? No meio da frase. Por exemplo, usando as mesmas informações que eu tô usando desde o início, né, ó? Ficaria como a nossa frase? Ficaria assim, ó. Estudo se e somente se faço simulados. Pronto, o se e somente se fica no meio. E qual é o nome, professora, desse conectivo lógico? É a nossa, ó, bicondicional, tranquilo? E qual é o símbolo da bicondicional? É a setinha dupla. Aí eu coloco a primeira proposição, aí eu coloco a segunda proposição. E esses são os nossos conectivos lógicos, tranquilo? Então, você vai fazer essa tabelinha lindona e vai colocar aí no teu material, bem pertinho para o lugar que você fique olhando sempre, para não esquecer, tranquilo? E aí eu deixei uma linhazinha aqui embaixo. Não foi por falta de atenção, é de propósito. Por quê? Porque eu vou falar de uma partículazinha que você vai já aprender aí, ó, que é o não. Essa palavrinha não, para alguns autores, ele é considerado como conectivo lógico também. Para outros autores, essa palavrinha não é considerada apenas como um operador lógico. Operador. Como assim operador, professora? Sabe quando eu falo assim, ó, mais, menos na matemática? Isso aqui é um operador matemático, que você sabe que vai somar, que você sabe que vai subtrair. Então, para alguns autores, esse não, ele é considerado um operador lógico. E aí, o que é importante você conhecer? Qual é o nome, professora, aí do não? É o que eu chamo de negação, tranquilo? Esse não vai ser a nossa negação. E qual é a simbologia dele, ó? Você usa um tiozinho na frente da proposição. Então, vou colocar aqui, ó, P. Ou você pode ainda ver aí pelas questões uma cantoneirinha, ó. Pronto. E como é que eu leio isso aqui, professor? Ó, não P. Não P. Você está, ó,
negando a sua proposição simples. Mas não se preocupe que cenas, né, você vai aprender aí só na aula de negação a fazer esse processo de negar uma proposição, tranquilo? Por enquanto, eu já vou colocar aqui, porque como eu falei, tem alguns autores que consideram esse não como um conectivo lógico. Então, você já está aprendendo ele aqui. E eu já te adianto, tá? Eu já te adianto. Esse não, né? A nossa negação, esse símbolozinho aqui, ele vai servir para quê? Ele vai ter a função, ó, de mudar o valor lógico. Ele vai ter aí a função de mudar o valor lógico da proposição. Então, por exemplo, se você tiver aqui uma proposição P e essa proposição ela for uma proposição verdadeira, quando você coloca esse símbolozinho na frente, ó, não P, ela passou a ser falsa. Tranquilo? Então, por enquanto, você só precisa conhecer os conectivos lógicos, os nomes deles e a simbologia de cada um. Tranquilo? Agora, uma informação muito importante para você não cair aí nas pegadinhas, não errar. Vem aqui comigo, que eu vou te falar uns detalhes que você tem que ter atenção, tá? Muita atenção para essas informações que eu vou passar aqui para você agora. Tem aluno que gosta de aprender que uma proposição simples é aquela que tem apenas um verbo e uma proposição composta é aquela que tem 2 ou mais verbos. E aí eu quero que você tenha muito cuidado com isso, porque olha só, vamos lá. Vou colocar assim, ó, atenção. Não vai, é claro que você identificar a quantidade de verbos te ajuda aí muito a ver se você só tem uma informação ou se você tem mais de uma. Mas cuidado com exemplos desse tipo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para você. Imagine que eu coloque o seguinte, ó. O juiz entende que o réu tem culpa. Vamos lá analisar essa frase. Se você procurar só pela quantidade de verbos, o que que você vai pensar? Eu tenho aqui, ó, um verbo e eu tenho aqui, professora, outro verbo. Então, eu estou diante de uma proposição simples, negativo. Não foi assim que eu te ensinei. Você tem que olhar quantas informações você tem. Eu te falei aqui, eu trouxe aqui a definição e eu te disse que uma proposição composta é aquela que tem 2 ou mais proposições simples unidas através de um conectivo lógico ou um sinônimo deles. Você tem aqui 2 informações ou mais sendo unidas, sendo conectadas com o conectivo lógico. Não, cadê os conectivos aqui? Cadê o e, cadê o ou, se então, se somente se? Não tem. Então, essa proposição aqui, ela é simples. Ela não é uma proposição composta, ó. Então, aqui, tu tem uma proposição simples. Isso aqui é uma única informação. O juiz entende que o réu tem culpa. Eu tô te dando só uma única informação. Agora, quando eu tenho a presença do conectivo lógico, aí sim eu vou considerar a minha proposição como composta. Vou te dar outro exemplo aqui, ó. Eu digo assim, ó. Carlos estudou muito para passar
para passar no concurso. Carlos estudou muito para passar no concurso. De novo, ó, eu tenho dois verbos, ó, estudar e passar. Estudou e passou. Necessariamente por ter dois verbos, eu vou ter duas informações, eu vou ter uma proposição composta? De novo, não. Aqui é uma proposição simples. Proposição simples. Ok? E aí, eu já vou te explicar o porquê. Vamos lá. Quando você tem uma... Ó, se você ler aqui é uma única informação, ó. Carlos estudou muito para passar no concurso. E aí, eu vou te dar um bizu, ó. Toda vez que você tiver esse quezinho e esse para em uma proposição do raciocínio lógico, você vai lembrar que essas duas palavrinhas, ó, elas anulam o verbo que vem depois dela, pra gente, tá? Então, ó, esse verbo que vem depois, ele ficou anulado. Vamos colocar aqui, ó, anula só, pronto. Esse verbo aqui, ter, e esse verbo passar, ele ficou anulado. Então, é como se ele não existisse para o raciocínio lógico, como se ele não existisse para a gente. Beleza? Então, ó, não esquece, tem cuidado com esses exemplos. Ah, professor, então quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, que eu só vou dizer que é uma proposição composta quando eu ver o conectivo, exatamente. Então, olha para cá, ó. Vamos relembrar aqui de novo, ó. Cada conectivo lógico, você só vai dizer que a proposição é composta quando você vê, ó, cada conectivozinho lógico desse unindo duas ou mais informações. E também eu falei que você pode ter sinônimos desses conectivos, mas os sinônimos eu vou te ensinar em outro momento, porque só aqui, ó, no Se Então, tem vários. Então, por enquanto, você só precisa conhecer os conectivos para poder diferenciar a proposição simples da proposição composta, tá? E aí, nós vamos ver agora como que isso vai cair na tua prova, indo para as nossas questõezinhas. Então, vem comigo aqui para nossa tela. Então, olha só. Vamos falar aqui, ó, das proposições simples e das compostas e também da simbologia, né? Essa parte da simbologia, ela cai bastante nas provas e você precisa conhecer os símbolos, o que significa, tudo, tá? Então, vamos lá. Considere as proposições. P. Joana é auxiliar administrativo, ó. Eu já tô vendo aqui de cara que é uma proposição simples, né? Ó, é uma única informação, tem o verbinho aqui, beleza. E eu tenho aqui a proposição que Lúcia é feliz. Também considere as proposições. P. Joana é auxiliar administrativo. Então, eu já tô vendo aqui que é uma proposiçãozinha simples, ó, olha o verbinho aqui, é uma única informação, beleza? E eu tenho Lúcia, que é a proposiçãozinha aqui, ó, Lúcia é feliz, mesma coisa, ó, uma única informação, olha o verbinho aqui, uma única informação. A linguagem corrente, que representa a proposição, ó, não P, setinha que corresponde a. Vamos lá, passo a passo. Primeiro de tudo, você já sabe que esse símbolozinho aqui do tio é a nossa negação, ó. Negação, ok? Beleza. Você também aprendeu que a nossa setinha é o símbolo utilizado para nossa condicional, ou seja, o nosso conectivo se então. Então, você já tem que saber que essa proposição composta, ela vai ter aí o se então. E eu tenho a proposição que é bonitinha, normalzinha aqui. Então, ó,
Se eu já sei que eu tenho que usar o se, então, eu já consigo eliminar o item A, porque ele está usando o conectivo E, mas esse símbolo da setinha não é do E. O E, qual é o símbolo? Acento circunflexo, o conectivo E. Eu já sei que eu não vou marcar o item B, porque o item B está usando o conectivo OU. E o conectivo OU, qual é o símbolo? É o Vzinho. E eu já sei que eu não vou usar o item E, porque o item E é o se e somente se. Opa, marquei errado, vamos ajeitar. O se e somente se, que o símbolo é a setinha dupla, a setinha indo e voltando. Então, eu já elimino 3 itens só por saber que a setinha é o se, então é a condicional. Aí, qual vai ser o item correto? O C ou o D? Aí, eu tenho que verificar aqui, Tá vendo que essa proposiçãozinha P aqui, tem o símbolo da negação? Então, eu vou ter que fazer a negação. Então, quando a minha frase, a minha proposição P dizia que a Joana é auxiliar administrativo, quando eu fizer a negação, como é que vai ficar a frase? Eu vou colocar que a Joana não é auxiliar administrativo. Não é auxiliar administrativo. Então, olha só. Quando eu uso a negação, lembra que a negação é a nossa partícula não. Então, coloquei o não na frase. Então, eu tenho que dizer que a Joana não é auxiliar administrativo. Então, qual é o gabarito que tem isso? O item C. Se Joana não é auxiliar administrativo, então a Lúcia é feliz. Então, o nosso gabaritinho aqui, é o item C. Beleza? Então, nós trabalhamos aí, a simbologia bem bonitinho para você ficar bisurado. Vamos para a segunda questão, olha só. Assinale a alternativa que representa corretamente o quê? Uma proposição composta por conjunção. Tá vendo como tu tem que saber os nomes, A conjunção é qual conectivo lógico? A conjunção é o nosso conectivo E. É o nosso, chapeuzinho. Eu tenho que ter 2 informações unidas, ligadas pelo chapeuzinho. Então, eu já elimino o item A, porque não tá usando aí o E. Eu elimino o B, eu elimino o D e eu elimino o E. Qual foi o único item que tem aí o item E? Que é a conjunçãozinha, o Ezinho, o item C. Então, o gabarito é o item C. E digo mais, a gente está aprendendo, como que eu representaria essa proposição aqui? Eu representaria assim, P seria Antônio é bonito e o Qzinho seria Paulo é feio. Então, eu tenho, 2 informações, 2 proposições simples ligadas pela conjunção, pelo conectivo E. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questãozinha de número 3. Proposições compostas necessariamente contém pelo menos um conectivo lógico. Tá vendo o que eu te falei? Tá vendo? Tem que ter conectivo lógico. E ainda digo mais, ou um sinônimo dele, né? Beleza. Sobre o conectivo lógico E, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Vamos lá. O nosso Ezinho, qual é o símbolo dele? Chapeuzinho. E como é o nome dele? Conjunção. Conjunção. Então, vamos marcar o item correto, Trata-se de uma proposição conjuntiva representada por V. Não, errou aqui, né? Não é o Vzinho. É o quê? Chapeuzinho, acento circunflexo. Então, já achei meu gabarito, Item B. Trata-se de uma proposição conjuntiva representada simbologicamente pelo chapeuzinho. Professora, mas o item D também está usando o chapeuzinho. Mas olha o nome, Ele usou o nome errado. Ele está dizendo que é disjuntiva. Opa,
negativo. A disjunção é o nosso ou e não o e, beleza? E também não é condicional, porque a condicional é o nosso se então. Vamos para a próxima questão, olha só. A lógica proposicional emprega um conjunto de símbolos que possibilitam expressar de maneira sintética um conjunto de proposições lógicas relacionadas por conectivos. Considere a tradução simbólica mais comum representada na tabela. Tá aqui, ó, os nossos conectivozinhos, ó. A condicional, a bicondicional, olha a negação, ó. Olha o e, olha o ou e o símbolo de cada um. Agora vamos ler, ó. A proposição composta. Se João mentiu e Jorge não falou a verdade, então Jonas não mentiu ou Joaquim estava confuso. Primeiro de tudo, vamos identificar aqui os nossos conectivos. Vamos, ó, eu tenho, deixa eu colocar aqui no marca-texto. Eu tenho aqui, ó, o conectivo. Peraí que eu não quero essa cor. Eu quero amarelinho, ó. Eu tenho o conectivo, ó, se... Então, só que dentro desse se então, eu tenho outros conectivos. Eu vou marcar agora com a canetinha, ó. Depois do se, eu tô tendo aqui um conectivo e, e aí eu tenho duas informações aqui, ó, sendo ligadas por ele. E depois do então, eu tenho um conectivo ou, e também duas informações ligadas por ele. Aí, ó, ele está dizendo que essa proposição composta aí pode ser decomposta em 4 proposições simples, P, Q, R e S. Então, ele está usando o P para uma informação, o Q para outra e assim por diante. Onde P é João mentiu, então aqui, ó, é o P. O P é João mentiu. Q é Jorge não falou a verdade, então tá aqui, ó. O Jorge não falou a verdade é o Q. R é Jonas não mentiu, ó, tá aqui o R, ó. E S é Joaquim estava confuso, então bem aqui eu tenho S. Assinale a alternativa que representa simbologicamente a proposição composta. Vamos lá, ó. Eu tenho nessa ordem P, Q, R e S. Só que o P e o Q está sendo unido com o conectivo E. Então, você coloca o símbolo do E aqui, ó, chapéuzinho. O R e o S está sendo unido pelo OU. Então, coloca aqui o Vzinho. E eles 4 estão sendo ligados por um se então. E onde é que fica esse se então? No meio, ó. Professor, para que esses parênteses? Os itens nem tem parênteses? Tem não. Eu só quis colocar para tu ver aí a organização. Então, qual é o gabarito? Item D. P e Q, R ou S, ligados por um se então. Então, eu vou até tirar aqui os parênteses, que eles não precisam ser colocados, tá? Mas só para você ficar aí bisurado, eu tenho aqui, ó, o P e Q e o R ou S. Tranquilo? Gabarito, item D. E aí, volta aqui para mim. Então, é isso. Você acabou de saber diferenciar as proposições simples e as compostas e conhecer os conectivos lógicos. Tem que saber cada conectivo, o seu símbolo e o seu nome. É muito importante. Não esquece, faz a tua tabelinha, prega aí no teu lugar de estudo e fica olhando sempre que você não vai esquecer, beleza? Então continua firme que a gente tá junto. Até a posse. Valeu!